Lavar fraldas é óbvio que demora mais tempo do que pegar nas fraldas e deitá-las fora. É evidente. No entanto, se demora muito mais tempo, não. É uma rotina à qual nos vamos habituando. As fraldas adaptam-se a nós, não somos nós que nos adaptamos às fraldas. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fafá, mais conhecida como Ecomami, as dicas da Fafá. E hoje vou falar sobre um assunto que é muito importante e muito pedido. A rotina de lavagem das fraldas reutilizáveis. A minha primeira dica para vocês é simplifiquem. Keep it simple. Ninguém tem tempo para andar a contar o número de bolhas que sai num ciclo de lavagem. A ideia da rotina é mesmo essa, é simples e eu vou mostrar-vos passo a passo como a fazer. As fraldas, para serem lavadas, bem lavadas, precisam essencialmente de 3 fatores: água, detergente e a ação mecânica das fraldas a roçarem umas nas outras. Se quiserem ler um pouco mais sobre a rotina, então aconselho-vos a ir ao meu blog em eco-mommy.com, onde eu tenho um artigo a explicar exatamente todas estas ilustrações que vos vou dar aqui e também algumas dicas extra. Uma boa rotina de início vai garantir que não têm problemas nenhuns com as fraldas no futuro. Eu fico sempre perplexo quando me perguntam como é que se desentopa as fraldas, quando ainda nem sequer usam as fraldas. Porque, na verdade, só é preciso desentupir as fraldas se a lavagem não for eficaz. Se ela for eficaz, não haverá problemas nenhuns. Eu nunca tive de desentupir fraldas. E para quem está aí a perguntar, mas o que é que são fraldas entupidas? São fraldas que deixaram de ter a sua capacidade de absorção, seja porque estão entupidas, os tecidos estão cheios de ou dejetos humanos, por uma lavagem que não foi boa, ou então por excesso de detergente, o que é muito mais raro do que aquilo que vos dão a entender. O primeiro passo é o armazenamento das fraldas. Quando chega a altura de pôr as fraldas no saco, por exemplo, mudamos a fralda ao nosso bebê, o que nós fazemos é pegamos nos absorventes e colocamos no cesto ou num saco. Eu tenho um balde com um saco grande lá dentro. Para mim é muito mais prático porque tem maior capacidade. No entanto, não precisam de ter um balde. Podem perfeitamente ter só um saco e pendurá-lo em qualquer sítio, na porta da casa de banho, na porta do quarto, onde vos der mais jeito. Eu, de momento, tenho o balde na marquise. Não é por cheirar. As fraldas nunca me cheiraram no quarto do meu filho. No entanto, como ele está a dormir lá mais horas, por uma questão de feng shui e por cortesia ao meu filho, eu tirei o balde das fraldas sujas e coloquei-o na marquise, mas ele viveu lá durante muito tempo. O balde pode ser um qualquer, não precisa ser nenhum XPTO, o meu é da Staples, portanto, há quem compre no IKEA, é o mais básico que há. Os sacos que eu uso são assim. Levam muitas fraldas. Aliás, o saco tem mais capacidade do que o balde em si. Ou então, podem usar um saco de transporte como este e ir enchendo vários sacos. Eu nas fases em que estou mais em casa, a regra geral, preciso do balde e este saco também. Porque normalmente eu uso estes sacos quando estou na rua ou quando o meu filho está com os avós e elas voltam com as fraldas cá dentro. As fraldas não cheiram dentro dos sacos. Claro que se abrirem o saco e enfiarem o nariz lá dentro vai cheirar, é evidente. Mas deixando assim quietinhas no canto delas, elas não cheiram. É uma das preocupações que muitos pais manifestam, porque nós estamos habituados ao cheiro das fraldas descartáveis. E o que faz as descartáveis cheirarem mesmo muito mal é a reação dos dejetos com os químicos que elas têm. Vão ver que as fraldas reutilizáveis têm um cheiro totalmente diferente das descartáveis. As fraldas devem ser lavadas de 2 em 2 dias, sendo que podemos esticar para 3 em 3 dias no inverno. Porque as fraldas vão estar num ambiente a priori propenso à acumulação de bactérias. Estão fechadas num espaço escuro, muitas vezes quente, o que leva à proliferação de bactérias. Portanto, não deixar mais do que 3 dias, idealmente. Para um bebê que esteja a ser amamentado em exclusivo ou que esteja a leite em exclusivo, não precisam de fazer nada na altura da muda da fralda. Porquê? Porque o cocó desses bebés é hidrossolúvel, ou seja, a água vai retirá-lo da vossa máquina. Acreditem que não vão ficar com a máquina cheia de cocó, não se preocupem. É uma fase ótima, porque realmente não se preocupam.
Quando o bebê já for mais velho, e já estiver com a introdução alimentar, aí normalmente o que eu sugiro é que se utilize um liner, pode ser um liner assim, que é biodegradável, ou pode ser, e descartável, ou pode ser um liner reutilizável. Serve para apanhar o cocó, nós pegamos no liner, deitamos fora. Se a fralda tiver algum vestígio de cocó, o que eu sugiro que façam é, por exemplo, colocar na sanita, no lado da sanita e puxar o autocolismo e esfregar enquanto fazem isso. Normalmente trata do assunto. Há quem use daqueles chuveiros de sanita, há quem limpe no bidé, no lavatório. Façam aquilo que vos der mais jeito. Isto se for preciso, claro, porque se a fralda não tiver cocó nenhum, por isso simplesmente enfiam dentro do balde e está pronta a lavar. Não precisam de deixar as fraldas de molho, aliás, convém que não o façam, porque, lá está, se temos um ambiente propício à proliferação de bactérias, porque é que haveremos de estar a potenciar essa mesma proliferação juntando-lhe água estagnada? Uma coisa são as fraldas que estão úmidas do xixi ou se passamos por água, outra coisa é ter mesmo água estagnada que vai levar a problemas a longo prazo, além que pode apodrecer as fraldas. Quando for a altura de lavar as fraldas, pegam nos sacos, enfiam dentro da máquina, os que tiverem fecho em baixo abrem o fecho e não fazem mais nada. É mesmo isso, não fazem mais nada, porque a centrifugação da máquina vai garantir que as fraldas saem todas dentro dos sacos. Depois das fraldas estarem dentro da máquina, vão fazer um ciclo curto a frio sem detergente. Na minha máquina é o rápido 29, ou seja, dura 29 minutos, o ideal é entre 15 e 30 minutos. E o que é que este vai fazer? Vai eliminar quaisquer vestígios que tenha de um cocó de um bebê alimentado a leite, vai ser retirado. Nos mais velhos vai retirar quaisquer vestígios também e, acima de tudo, a concentração de amónia da urina do bebê. Pensem que isto é como mancha de sangue. Se nós tivermos um tecido com sangue, nós primeiro passamos por água fria e só depois é que colocamos na máquina a lavar. Porquê? Porque se não o fizermos, vai ficar a nódoa entranhada, ou seja, o sangue vai ficar entranhado nos tecidos. E nós aqui, como é claro, não vamos querer que nem o cocó nem o xixi do nosso bebê fique entranhado nos tecidos. Portanto, ciclo frio, curto, sem detergente. Uma vez concluído esse primeiro ciclo, que há quem chame de pré-lavagem, mas não é a pré-lavagem de uma máquina, porque essa recicla a água e nós não vamos querer reciclar a água com o xixi e cocó que acabamos de tirar, como é óbvio. Portanto, findo esse ciclo, podemos juntar mais roupa, rentabilizando assim a lavagem da máquina, o facto de estarmos a usar a máquina. Eu normalmente meto os panos da cozinha, as toalhas, os lençóis do meu bebê, não ponho os meus porque são muito grandes e as fraldas depois ficam entranhadas, cuecas, pijamas, t-shirts, tudo aquilo que pode ser lavado a 60 graus, porque eu, regra geral, lavo a 60 graus. Enfio dentro da máquina, porque a máquina deve estar cheia a 2/3, com a roupa molhada, e inicio o meu ciclo de lavagem completo. Recomenda-se entre 1h30 a 2h30, portanto um ciclo longo, a 40 ou 60 graus. Eu já vos dei a indicação que eu costumo lavar a 60 graus e devem lavar sempre a 60 com bebés com menos de 3 meses, bebés que estejam doentes, se estiverem 2 bebés a usar fraldas na mesma casa ou então se o bebé tiver ido às vacinas. Nessas situações, sempre a 60 graus. Se não, podem lavar a 40. Eu noto uma diferença quando eu lavo a 40 e por isso eu prefiro lavar a 60 graus. Mas, de vez em quando, também vou lavando a 40 e vou testando. Lá está, eu normalmente percebo a diferença da lavagem. Porquê a temperatura? Porque a temperatura vai matar as bichezas todas que estão dentro das nossas fraldas. E nós precisamos de limpá-las. As fraldas têm dejetos humanos. Estamos a falar de bactérias que podem ser acumuladas, portanto, toca a lavar com temperatura, com detergente. Neste ciclo, coloquem uma dose de detergente para roupa muito suja, adaptada à água, à dureza da água da vossa região. No meu caso, é água macia, portanto, eu vou ver a tabela, vejo mais ou menos o peso do meu tambor e coloco essa quantidade. Se porventura as fraldas cheirarem a detergente, então convém reduzir um bocado a dose. Se não cheirarem a limpo, das duas uma, ou aumentamos a dose de detergente ou aumentamos a temperatura. Isto é um processo de trial and error, de tentativa.
Ou seja, não vão acertar à primeira, provavelmente vai ter de haver ajustes. Eu própria vou ajustando, portanto, relaxem. Se nesta lavagem não ficar exatamente como querem, na próxima já fica. Simplifiquem. E tipo de detergente, perguntam vocês? A pergunta do milhão de dólares. Eu uso detergente em pó de supermercado. O mais básico que houver. Porquê? Porque esse detergente lava. Eu até poderia utilizar, e já utilizei, um detergente assim mais ecológico, menos agressivo, mas as fraldas não ficaram lavadas. Os problemas das fraldas não surgem logo, vai acumulando. E passado uns tempos eu percebi que aquilo não estava a lavar as minhas fraldas e mudei de estratégia e passei a um detergente daqueles convencionais. Recomendo detergentes em pó, porque os detergentes líquidos terão mais tendência para ficar acumulados nas fibras. Por esse mesmo motivo, não utilizem amaciador. Por favor, não utilizem amaciador nas fraldas, porque o que é que o amaciador faz? Forma uma película, o que vai fazer com que os absorventes, em vez de absorver, passem a repelir a umidade, que é exatamente aquilo que nós não queremos. Neste ciclo longo, podem adicionar um enxaguamento extra, ou então podem fazer esse enxaguamento após esse ciclo. Um enxaguamento a frio, que é mesmo para garantir que tiram qualquer vestígio de detergente das fraldas. Porque se tiverem detergente, podem causar alguma reação ao bebê. Não é algo que alguma vez me tenha acontecido, portanto, a minha rotina nitidamente livra-se de qualquer tipo de vestígio. Eu costumo fazer o enxaguamento como parte do meu ciclo principal. Às vezes lá o faço a seguir uma centrifugação, enxaguamento separados. Qualquer uma destas maneiras funciona perfeitamente bem. Não precisam de estar a contar as bolhas que saem de um ciclo de lavagem. Por isso, simplesmente façam esse enxaguamento extra e tudo vai correr bem. No entanto, deixo aqui a nota. Num sítio com água muito dura, este enxaguamento separado não vai trazer benefícios nenhuns, porque a água muito dura tem minerais e pode deixá-los depositados nas fibras. Portanto, joguem também com a dureza da água da vossa região. Quando estiverem lavadas, eu tiro e seco ao ar livre. Eu aconselho sempre secarem ao ar livre. Aliás, primeiro porque o sol é excelente para tirar qualquer mancha que tenha ficado. Ponto número 1. Ponto número 2, preserva as fraldas. Ao colocarmos numa máquina a secar, as fraldas, os tecidos das fraldas tendem a ficar mais danificados, tal como acontece com a nossa roupa também. No entanto, no inverno podem colocar os absorventes numa máquina de secar a baixa temperatura o mínimo de tempo possível. As capas, nunca jamais em tempo algum, porque podem derreter. Mas os absorventes até saem mais fofinhos. Portanto, no inverno que esteja mais rigoroso e se as fraldas estiverem a ficar mais duras, fica a dica. Não passem as fraldas a ferro, porque isso vai danificar as fibras também e além disso, quem é que tem tempo para andar a passar fraldas? Normalmente perguntam-me sempre, mas e se eu não vou estar a gastar mais água por estar a lavar as fraldas? Eu não notei aumento na minha conta de água, desde que comecei a usar fraldas. Eu fui ver as contas todas e não aumentou. A minha teoria é que, a partir do momento em que somos pais, aqueles banhos que nós tínhamos longos, bye bye. Portanto, uma coisa vai compensar a outra. Além disso, já vos deixei uma dica que é rentabilizar a lavagem. Podem perfeitamente juntar mais roupa quando for o segundo ciclo. Portanto, aí também já estão a mitigar a utilização da água ao lavar as fraldas. Vamos lá ver. Lavar fraldas é óbvio que demora mais tempo do que pegar nas fraldas e deitá-las fora. É evidente. No entanto, se demora muito mais tempo, não. É uma rotina à qual nos vamos habituando. E para muita gente, o montar as fraldas pode ser altamente terapêutico. Ou então aproveitam as séries do Netflix enquanto o fazem, que alguns seguidores já me têm dito isso. Eu normalmente gosto de estar a montá-las, gosto do processo de perceber que absorventes é que vão ser conjugados com outros. É uma coisa que me dá prazer, se calhar sou um bocado geek, mas eu não sou a única e, portanto, é uma rotina, claro, que vai ser incorporada na nossa vida, mas as fraldas adaptam-se a nós, não somos nós que nos adaptamos às fraldas. Não é preciso fazerem uma dança em frente à vossa máquina de lavar e rezar aos deuses das fraldas para que a coisa corra bem. Se mantiverem uma rotina simples e eficaz desde o início, tudo vai correr bem. Espero que tenham gostado deste vídeo e que vos seja muito útil em tempos vindouros. Gostem, comentem, partilhem com aqueles pais que talvez estejam a complicar um bocadinho a rotina ou que pura e simplesmente não saibam por onde é que vão começar. Lavar fraldas é simples. Subscrevam o meu canal e para a semana prometo mais conteúdo.
queria dizer qualquer coisa pequena. Está aqui um blooper.